Agora sim, senhor doutor Sérgio, fique à vontade. Até às 20 horas estamos aí à sua disposição. Um abraço e boa noite e uma excelente palestra. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Boa noite, queridos amigos que participam do trabalho maravilhoso do Semente de Luz em termos de evangelho, de doutrina espírita. Boa noite àqueles que nos ajudam mentalmente para que tudo dê certo, porque essas transmissões ao vivo sempre precisam de que tudo corra direitinho. Estamos nos preparando para a prece inicial dos trabalhos desta noite. Então eu peço a vocês que, por favor, fechemos os olhos, fiquemos bem relaxados e elevemos o pensamento a Deus, o Criador, o Deus de amor, o Deus de luz e de verdade, dizendo: Cristo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, desejosos de seguir os teus exemplos, as tuas orientações, os teus ensinos. Abençoa esta casa e todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, na terra inteira. Abençoa os trabalhos desta noite e leva pelo pensamento, pela energia e pela vibração a cada ouvinte, a cada lar, as luzes do Evangelho, da paz, do amor, da saúde perfeita, do bem-estar e da alegria de viver. Permite, Jesus, que possamos falar de Ti nesta noite aos corações desejosos de Te conhecer melhor. Permite também que possamos captar as inspirações dos bons espíritos, a fim de podermos expressar no vocabulário a que estamos acostumados os conhecimentos e as informações a respeito da Tua vida, das Tuas palavras, da Tua doutrina moral, contidas no Evangelho. Abençoa cada mente e coração que no mundo inteiro, neste momento, vibra em estado de oração, pedindo pela paz no mundo, pelo fim desta provação que é a pandemia e pela natural volta à normalidade da vida humana, porém com uma diferença, com um aprendizado novo de valorização da vida, da saúde, da moralidade e da espiritualidade, que é a grande lição que essa pandemia nos traz. O corpo é frágil, a vida corporal é passageira. Um vírus invisível pode destruir o mais alto e o maior de todos os homens em pouquíssimo tempo. Então nós somos almas que seguimos, após a desencarnação, em rumo às alturas celestes. Por isso aqui estamos para nos qualificarmos um pouquinho mais no conhecimento da Tua palavra, Jesus, e da doutrina espírita, que irão nos proporcionar um passo a mais, um passo adiante nos caminhos da vida, para nos reaproximarmos de Deus, o Pai Criador Supremo de todas as coisas que há em todo o universo. Assim, Jesus, por meio dos Teus mensageiros, dá-nos a Tua permissão, em Teu nome e em nome de Deus, para considerarmos iniciada a nossa reunião desta noite, desejando a todos os seres muita saúde e muita paz, e dizendo do fundo de nossos corações, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus amigos, o nosso tema para a reflexão desta noite é a mediunidade, seguindo
as tarefas, as orientações, os ditames da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. A mediunidade a serviço de Jesus. Mas o que é mediunidade? É o mais puro meio de serviço aos semelhantes, envolvendo o mundo dos encarnados e a grande maioria da humanidade que está desencarnada. Desenvolver, então, este recurso é aprender a servir. Vamos, então, hoje, lembrar no pensamento de Emmanuel as suas reflexões a respeito da mediunidade com Jesus. Encontramos em todos os segmentos da vida na Terra pessoas dotadas desta percepção, desta capacidade de poderem servir de intermediários entre o mundo espiritual, os fenômenos da espiritualidade e o mundo material fixado nos 5 sentidos que o corpo humano nos limita. Por isso encontramos aqui, ali, além, alguém sempre trazendo uma mensagem, uma notícia, uma referência a respeito da vida imortal no mundo dos espíritos. Então, segundo Emmanuel, aqui alguém fala em nome dos irmãos desencarnados, mas ali um companheiro aplica as energias curativas. Acolá, um cooperador pode ensinar o roteiro da verdade, inspirado pelos bons espíritos. E mais além, aparece alguém enxugando as lágrimas do próximo e semeando as consolações. Isso tudo é o serviço, é o trabalho da mediunidade. Mas o poder, segundo Paulo de Tarso, o poder do amor que opera tudo em todos, é o mesmo. Vem de Deus, a mente cósmica, que emana e promana constantemente a energia do amor, que sustenta, controla e mantém harmônico todo o universo. Além deste poder do amor que vem de Deus, aqui na Terra, a nossa humanidade tem a divina inspiração do Cristo para nos reerguer da condição de erro, de enganos, de ilusões, de inferioridade, ou ainda para, no trabalho mediúnico, minimizarmos os nossos débitos e, em consequência, os nossos sofrimentos. Então, o Cristo para nós, mesmo na mediunidade, continua sendo o guia e modelo, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Para essa abençoada tarefa da mediunidade, que está baseada no socorro e no esclarecimento, não é necessário que a pessoa tenha nenhum título especial das profissões e das convenções humanas. É preciso que ela tenha fé, força de vontade, o preparo, que é a aptidão mediúnica, a percepção, e se disponha a agir. O médium tem que trabalhar, tem que atuar em todos os campos em que for convocado. Outro detalhe a favor da mediunidade é que ela não se choca com nenhuma posição social. Um presidente de república, um grande líder religioso. Tivemos papas que tiveram faculdades mediúnicas impressionantes na história da própria igreja. Então, não há nenhum impedimento, em nada atrapalha a posição social profissional em que você está situado na pirâmide, para que você, à noite, na casa espírita, se dedique ao trabalho mediúnico. Então, a mediunidade é uma fonte dos céus derramando sobre a terra as bênçãos do amor,
por meio dos corações de boa vontade, que são os médiuns. Porém, antes de pensarmos, desejarmos reeducar e desenvolver a nossa mediunidade, as nossas faculdades mediúnicas, precisamos moralizar a nossa vida, dedicando-nos à caridade legítima, para despertarmos em nós as mais nobres realizações da alma. Assim, vamos estabelecer um paralelo entre o nosso desejo de desenvolver a nossa faculdade e trabalhar com ela e os nossos deveres morais individuais que para esta reencarnação nós programamos. Por exemplo, quem desejar a verdadeira felicidade há de primeiro improvisar a felicidade dos outros. Aqueles médiuns que procurem a sua consolação porque sofrem, antes devem procurar reconfortar os mais desditosos. Esse é o esquema. Dar primeiro para receber depois. Auxiliar para ser auxiliado. Esclarecer através da inspiração mediúnica, da psicofonia, da psicografia, das mensagens. Esclarecer para ir adquirindo a própria sabedoria, porque você, que é médium que escreve, é o primeiro que lê e o primeiro que ouve. Você que é médium que fala, psicofônico, você é o primeiro a ouvir as palavras que saem de sua própria boca. Então, esclarecer para ter sabedoria, devotar-se ao bem para alcançar as bênçãos na própria individualidade, na própria vida. Esta é a lei que impera, que dirige todo o campo das atividades e das tarefas mediúnicas. Se nós não conseguirmos cumpri-la, os médiuns, principalmente o médium espírita, não conseguiremos atrair para o serviço do bem que nós queremos prestar os espíritos nobres e os mensageiros do Cristo. Porque a lei de sintonia e a lei de afinidade moral e espiritual são infalíveis. Elas não irão nos conectar com os bons espíritos. Quanto aos fenômenos e às faculdades propriamente ditas, é bom sempre lembrar, não basta ter faculdades mediúnicas para conquistar as vantagens da luz, da ajuda celeste, das boas companhias. É preciso trabalhar intimamente na sua condição moral, e essa tarefa é longa e é árdua, e pede de nós a fortaleza no serviço, o raciocínio no sentimento e a compaixão no coração. Fortaleza no serviço, raciocínio no sentimento, compaixão no coração. Estamos aí formando um médium bem predisposto a se conectar com as obras do amor do Cristo na Terra. Então, nos aconselha, em geral, nos aconselha Emmanuel nas suas várias obras sobre o assunto. Age e trabalha com ânimo e disciplina. Ânimo inabalável, disciplina cotidiana, sem desalento, mas também sem inquietações, sem preocupações excessivas. E esse trabalho e essa atitude deve ser sempre direcionada no apostolado do Cristo, porque o apostolado do Cristo foi posto na terra sempre para esclarecer, despertar, auxiliar, orientar e encaminhar as almas humanas para Deus. Então, quando a mediunidade se pautar por esse caminho sistemático, você está com segurança trabalhando no campo do bem. Também nos recomenda estender as mãos sobre os doentes que nos buscam,
no trabalho da imposição das mãos e do passe espírita, mas sempre acreditando ao Senhor, ora ao Cristo, ora a Deus, a grande fonte dessas energias e todos os resultados positivos dessas bênçãos. Eu sou o médium, o meu guia trabalha comigo, juntos impomos as mãos sobre os doentes, eles se curam, mas a obra é do Cristo e os resultados pertencem a Deus. Este é o sistema do médium espírita. Por exemplo, na natureza é o mesmo sistema. O lavrador ara a terra, prepara a terra e semeia, mas é a luz divina do sol que faz nascer e crescer a planta, que depois faz surgir, quando ela está adulta, a flor, e logo em seguida produz os frutos que deverão ser distribuídos aos que precisam. Geralmente, quem tem a aptidão das faculdades mediúnicas possui diversos amigos espirituais, que estão interessados em trabalhar com ele na tarefa da semeadura de amor, de luz e de verdade. Em geral é assim. Não importa a condição material deste médium, se ele é muito simples, se a casa que ele frequenta é bem simplesinha, bem pequenina, às vezes é até melhor. No livro em que Edivaldo fez a série a partir da transição planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, a casa espírita que foi escolhida para servir de base de toda a equipe de Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e outros trabalhadores da seara espírita, foi uma humilde e pequenina casa do interior do país, provavelmente do interior da região centro-oeste ou da região sudeste, bem pequenina, porque ali eles encontraram a boa intenção, a força de vontade, a fé, a humildade, a simplicidade. E lá, então, olha que honra para a nossa casa espírita, receber durante um período de alguns meses uma instalação provisória de espíritos de luz para, através da nossa casa e dos nossos grupos mediúnicos, executarem tarefas que vão beneficiar o país inteiro e a terra toda, porque vão diminuir a influência dos que são contrários ao Cristo e vão proteger, despertar e corrigir os rumos daqueles cristãos que estavam afastados do verdadeiro caminho. Então, o que é importante é a moralidade, a espiritualidade, a fé e a disposição do ser humano que tem as aptidões para o trabalho mediúnico. Jesus, por exemplo, o grande mestre divino, ensinava as verdades de luz de Deus bem diante do lago, nas margens do lago de Genezaré. E também costumava trabalhar distribuindo as bênçãos celestes debaixo do teto de uma casa humilde que não era dele, porque ele não tinha casa. Era em Cafarnaum, na residência de Pedro. Imagine você se Jesus quisesse escolher o templo de Salomão em Jerusalém para trabalhar, seria atrapalhado e não conseguiria exercer todo o fator de influência que ele tinha que fazer sobre a humanidade. Também Jesus encontrou uma equipe, não foi de sábios nem de doutores da lei, foi de humildes pescadores, abnegados e fiéis, e com eles escolheu a assessoria mais próxima de 12 trabalhadores que foram os apóstolos. Isso é um indicativo de que existe uma sistemática
Existe um estabelecimento legal para a excelência do trabalho mediúnico. Quanto aos dons mediúnicos, os dons do Espírito, como encontramos na Bíblia, não podemos ignorar que Jesus, o nosso Cristo, foi o ser que mais honrou a mediunidade nobre em toda a história da Terra, elevando a condição de conversação e de intercâmbio mediúnico com os espíritos ao mais alto nível de eficiência e de revelação, dando a base a toda a sua doutrina de amor e a sua moral cristã, que até hoje permanece iluminando o mundo. Senão, vejamos, primeiro, ele começa o seu apostolado divino santificando os valores da clareaudiência e da clarividência, quando Maria e Isabel são visitadas por espíritos. José e Zacarias recebem orientações do mesmo espírito Gabriel. Ana e Simeão são orientados por espíritos desencarnados para irem ao templo no 8º dia, quando Jesus foi levado para receber o nome. Também Jesus eleva a mediunidade pela inspiração junto aos doutores do templo, não só com ele, quando falava nas escadarias do templo em Jerusalém, mas também depois com Estevão, com Paulo de Tarso, que o mestre inspirava. E eles foram capazes de fazer uma análise de todo o Velho Testamento, a Torá dos judeus, comprovando pelas passagens bíblicas que aquele Jesus de Nazaré era o Messias que os judeus rejeitaram, conforme estavam nas profecias antigas. Também Jesus realiza fenômeno de efeitos físicos. Por exemplo, nas bodas de Caná, parentes de Maria que se casavam, cujos filhos se casavam, Maria foi convidada, levou Jesus, e Jesus levou 3 dos seus primeiros apóstolos. E lá então ele faz a transmutação intramolecular da água para o vinho, na famosa passagem das bodas de Caná da Galileia. Também Jesus honra a caridade nas atividades de cura. Diz Lucas que não estão relacionadas no Evangelho todas as curas que Jesus fez, porque senão ficaria um livro muito grande, gigantesco. Então ele honra a caridade das atividades de curas em passes de socorro aos cegos, aos paralíticos, aos desalentados, aos aflitos, aos perturbados mentais, restituindo a todos a saúde e a normalidade da vida. Também Jesus exerce a faculdade de levitação, quando, tendo enviado os apóstolos no final da tarde, disse que ia encontrá-los, e logo no meio da noite, ele então sai do pier onde estava sentado, descansando, molhando os pés, e levitando se dirige até o barco, para o pavor dos 12 que estavam na canoa pequenina. Nós somos assim. Deus manifesta os poderes do amor, da bondade, e nós ficamos apavorados, com medo. Quando Jesus subiu na barca, ele ficou na proa, e os apóstolos todos foram para a popa, todos assim, com medo. Mas quem é este que anda sobre as águas, que a tempestade por ele é acalmada? Que homem é este? Eles se perguntavam, mas com receio. Faltava ainda a confiança em Jesus. Também Jesus dignifica as tarefas de desobsessão ao instruir e consolar os espíritos sofredores que atormentavam as pessoas através de médiuns alienados mentais. Ele os acalmava, orientava o espírito perturbador ou vingativo e
libertava e orientava o médium para que não mais incorresse nesta queda de vibração tão forte. Jesus também glorifica a realidade da materialização, mostrando-se transfigurado junto aos espíritos de Moisés e de Elias, lá no cume do Monte Tabor, na passagem, no fenômeno bíblico considerado o maior de toda a Bíblia. Jesus, Moisés, Elias, os dois baluartes do judaísmo e o chefe deles dois, conversando em pleno meio-dia no alto do monte. Todas as religiões cristãs consideram o mais belo e o mais expressivo fenômeno espiritual da Bíblia. Também Jesus, usando o magnetismo sublime, alivia enfermos com a sua simples presença. A mulher hemorroísa, ao tocar na borda da sua roupa, do seu manto, torna-se instantaneamente curada de uma doença que há mais de 12 anos ela vinha sofrendo. Jesus revitaliza os corpos em catalepsia profunda, as chamadas ressurreições de Jesus. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, que era um sacerdote do templo, e a mais expressiva de todo, a ressurreição de Lázaro. Quando ele declara às irmãs Marta e Maria: eu sou a ressurreição da vida. A vida morre aqui, mas ressurge lá. Foi isso que ele quis dizer. Eu sou a ressurreição da vida. Todo aquele que em mim crê, jamais morrerá. Então, ele recupera as energias, atraindo de volta aos corpos os seus espíritos. Multiplicou pães e peixes a partir de poucos produtos, 5 pães e 3 peixes, e alimentou uma multidão de pessoas que estavam famintas da comida material e muito mais famintas do amor de Deus e do amor do Cristo, da sua palavra. E acalmou as forças da natureza, como várias vezes fez, sendo a mais expressiva que foi registrada nos evangelhos, quando ele acalma a tempestade que já estava fazendo o barco dos apóstolos fazer água, já estava quase afundando. E eles de novo ficaram com medo, se perguntando: que homem é este que acalma as tempestades e a natureza o obedece? Ainda Jesus, relacionado aos fenômenos mediúnicos, confirmou o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Quando reapareceu materializado aos companheiros que iam pela estrada de Emaús a Jerusalém, de Jerusalém a Emaús, depois voltaram correndo para contar aos apóstolos, depois apareceu aos próprios apóstolos num domingo. Tomé não estava e não acreditou. Ele então no outro domingo marcou novamente o encontro com Tomé, materializou-se. De tal forma foi tão integral a materialização que Tomé sentiu a textura da carne, o calor dos ferimentos, a solidez do corpo materializado. E depois distribuiu o dom dos espíritos, multiplicando nos apóstolos e nos discípulos o dom da palavra, através da psicofonia e da inspiração. No dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, na qual ele ressurgiu no domingo. Justamente neste dia de Pentecostes, os mensageiros do Cristo
converteram os apóstolos e os discípulos em médiuns de psicofonia, que foram à praça pública pregar a verdade e revelar as leis de Deus. Então, Jesus deve ser considerado por todos nós como a maior expressão e a maior comprovação dos fenômenos mediúnicos e o mais excelente médium de Deus de toda a história da humanidade, porque ele foi intérprete fiel do Pai. Sempre que legislava, que ensinava ou que revelava, ele dizia: essas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Eu vos falo, eu vos curo, eu vos oriento, eu vos liberto. Não é por mim, é pelo Pai que me enviou. Então, Jesus pode ser considerado o excelente médium de Deus, porque ele foi o médium da vida abundante, como ele disse. A vida abundante é aquela vida que continua após a morte do corpo, em regime de conquista da liberdade e da felicidade. Esta é a vida abundante que o Cristo proporciona. Quando ele disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Lá no capítulo número 10 do Evangelho segundo João, no famoso discurso do pastor: eu sou o bom pastor. Então Jesus, em todo o seu ministério, esteve em frequente comunhão com os desencarnados. Frequente comunhão com os desencarnados. Tanto que alguns historiadores, reconhecendo isso, deram-lhe o epíteto de o Senhor dos Espíritos. O Senhor dos Espíritos. Aquele que na terra encarnado continuava vivendo a vida do Espírito. Aquele que ao mesmo tempo conseguia estar nos dois planos de vida e de ação, o plano material e o plano espiritual. Obsidiados, loucos, fascinados, dementes, paralíticos, mudos, surdos, cegos, todos receberam de suas mãos amorosas e operosas o auxílio vigoroso do Pai, para que eles se libertassem dos grilhões que os escravizaram àquelas doenças ou aquelas limitações físicas que naquela encarnação eles estavam vivendo. Por isso ele dizia: eis que agora o Pai te curou, vai e não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Maria, por exemplo, a famosa irmã de Magdala, que era dominada por obsessores em fascinação profunda, subjugação, recebeu de Jesus o convite libertador e renovou-se para sempre para a vida nobilitante, tornando-se uma das pessoas mais próximas do Senhor. E cada vez que a arqueologia bíblica vai descobrindo aqui e ali documentos, bibliotecas, cada vez mais perto do século I, quando Jesus viveu, cada vez que se ampliam essas informações, nós vamos descobrindo a proximidade moral e espiritual de Maria de Magdala com o Senhor, com Jesus. Em Cafarnaum, houve um dia que lhe trouxeram uma turba de endemoninhados, e ele, com a sua palavra e as suas mãos operosas, libertou, esclarecendo os espíritos malfeitores, que naquele lugar estavam mantendo uma obsessão coletiva, tema de várias palestras no Espiritismo, e que vez que outra a terra se vê invadida por turbas imensas de espíritos perseguidores. Deus permite para que nós possamos ir aprendendo a lidar com o problema e também
ajudando a esclarecer esses irmãos, porque chegou a hora em que eles devem sair de séculos de revolta e rebeldia, de trabalho até contra a obra do Cristo, e passar para o lado, como aconteceu com Saulo de Tarso, que após incompreensivo e enérgico e orgulhoso, exigente e dominador, após combater, prender e até permitir a morte de Estevão, quando Jesus esclareceu as coisas, mostrou a realidade e o chamou para o trabalho do bem, Saulo morreu e nasceu Paulo de Tarso, o maior atraidor de almas do mundo inteiro para a doutrina do Galileu Nazareno na época. Quando desceu do Tabor, naquela manhã, já perto da cidade, um pai aflito chega correndo e de joelhos pede: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Os espíritos o tomam e o tentam jogar ora na água, ora no fogo, para que ele morra. Era um jovem apresentando uma mediunidade torturada, vinculada a débitos muito pesados do presente e do pretérito. Tratava-se de uma subjugação profunda. E Jesus então estende a mão e diz apenas uma palavra: deixa-o. Deixa-o. E os espíritos liberam o jovem. Ele recupera um pouco mais o rapaz e entrega ao seu pai. Em Cafarnaum também é descido a ele um paralítico pela claraboia que foi aberta, porque a casa de Pedro estava lotada, não cabia ninguém, e o paralítico não tinha como chegar ao Senhor. Então ele desce por cordas, bem no centro da sala onde Jesus está sentado trabalhando na pregação da obra divina. O paralítico tinha a mediunidade ultrajada por espíritos possessivos que lhe dominavam os movimentos. E Jesus, tendo visto psiquicamente que o dia de sua libertação, o tempo de sua prisão e o sofrimento que ele tinha vivido já havia quitado a dívida, Jesus então diz: que queres de mim, Natanael ben Elias? Ao que o paralítico diz: Senhor, como sabes o meu nome? E segundo Amélia Rodrigues, ele teria respondido: Natanael, eu te conheço desde muito. Que queres que eu te faça, Natanael? Jesus esperava que a pessoa tivesse a vontade, porque tem pessoas doentes, enfermas, que não querem se curar. Elas querem a atenção de todos, todo mundo cercando, elas querem correr de casa em casa espírita, sendo ajudado por todos, mas querem ficar nisso, não querem se curar. Então Jesus diz: que queres que eu te faça, Natanael? Senhor, que eu ande. E Jesus diz a ele: e tu achas possível que eu te cure? Tu crês que eu te possa curar? Sim, Senhor, eu creio. Então toma o teu leito, levanta-te e volta para tua casa. Conforme aconteceu. Essa é a mediunidade com Deus e com Cristo. Ela precisa do correspondente no sentimento daquele que está sofrendo a perseguição, a limitação física, a enfermidade. Quando esta vontade firme, esta fé se casa com o amor do médium que está operando e o amor de Deus que por Cristo vem a qualquer um que trabalha no bem, com a proteção do guia espiritual do médium, aí a cura se dá, o fenômeno se opera, o objetivo é alcançado, mas é preciso que o doente queira, que o doente tenha fé
e o que necessitado participe e seja receptivo às energias. Mais tarde, ao sair da região da Palestina e ir para a região da Decápolis, as 10 cidades que eram de cultura grega, não eram judaicas, Jesus faz questão de ir para lá. Os apóstolos não queriam, porque eles não eram judeus, mas Jesus insiste e eles não sabiam por quê. E o porquê é o que vem acontecendo logo depois. Mal a canoa porta na praia, o jovem que aterrorizava a cidade e as aldeias vizinhas, dominado por entidades trevosas, que lhe davam tamanha força, que quando ele era preso por algemas nos punhos e nos pés, nas grutas das cavernas, e os espíritos o dominavam, ele arrebentava as correntes de ferro. E todos tinham pavor deste rapaz. E ele vem correndo na direção de Jesus, e Jesus ali, já orando e envolvendo de amor. E quando ele chega à frente de Jesus, antes que ele diga algo, Jesus, com a voz de um pai amoroso: como é teu nome, meu filho? E os espíritos falam através do médium torturado. É uma sessão espírita. O doutrinador é Jesus. Que doutrinador, hein? O médium é o jovem gadareno e os espíritos. E o grupo que sustenta são os apóstolos, todos em pé, na natureza. Não tinha centro espírita, também não tinha igreja, nem Assembleia de Deus. Não tinha nada disso, era a natureza. Qual é o teu nome, meu filho? E a resposta é impressionante, segundo a Bíblia. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos o que dominamos este rapaz. E Jesus então o liberta. E quando ele se liberta, ele pede a Jesus para segui-lo, na condição de aprendiz. Mas Jesus diz não, porque ele não tinha base. Ele nem conhecia Deus. Ele era de uma cidade pagã. Então ele disse: ainda não é hora de me seguires, mas sai andando pela Decápolis, contando a todos o que Deus fez pela tua vida. Veja só a técnica, a didática. Se o povo não acreditava em Deus, não podia acreditar em Cristo. Então ele tinha que sair a pregar a figura de Deus, o que Deus tinha feito na vida dele, libertado dos espíritos. E depois que todos aceitassem a ideia de Deus, aí os apóstolos podiam ir lá pregar a mensagem do Cristo. Lá também na região da Decápole, perto de Tiro e Sidom, as 2 cidades gregas, uma mulher que tinha uma filha dominada há anos por um espírito imundo, vê que Jesus vai passando lá na estrada com o cortejo dos 12 apóstolos, sai correndo, deixa a filha sozinha e pede: mestre, me ajuda, mestre, cura minha filha, mestre, salva-me pelo amor do teu Deus. Ela não era judia. Os apóstolos se irritaram com aquela mulher andando atrás deles e gritando, e disseram: mestre, despede esta mulher para que ela não nos perturbe mais. E Jesus então para e espera a atitude da mulher. Ele sabia tudo o que ela queria, mas não fala. Ele espera que ela se manifeste. Senhor, ajuda-me, ajuda minha filha. E ela diz: mulher. E Jesus diz: mulher, tu não sabes que seria desperdício dar o pão dos filhos para os cachorros? Os cachorrinhos, que ele usa um termo carinhoso. Os judeus apelidavam os estrangeiros, os pagãos, de cães e de cachorros. Mas como Jesus era carinhoso, disse: não é sábio dar o pão dos filhos do dono para os cachorrinhos. E ela, com muita sabedoria, uma das mulheres mais inteligentes da Bíblia, ela disse: é verdade, Senhor, eu sei disso.
Mas eu sei também que os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos filhos do dono. Jesus olhou para o céu e disse: como é grande a tua fé, vai, que seja feito como a tua fé conquistou. Ela sai correndo. Quando chega em casa, a filha tinha voltado ao corpo. A filha estava ali porque ela era dominada por espíritos. Isso perto de Tiro e Sidom, cidades muito conhecidas. Porém, continua Jesus em todo o Novo Testamento mostrando como é que se deve agir na mediunidade com Deus e com Ele. Em Caná nós já falamos, ele honrou a mediunidade de efeitos físicos. No Tabor, apareceu conversando com Moisés e Elias, honrou a mediunidade, a faculdade da transfiguração. Nas águas do lago de Genezaré, quando foi se encontrar já de madrugada com o barco e os apóstolos, ele prestigiou os recursos psíquicos da levitação. Na montanha, ao multiplicar os pães e peixe, alimentou a multidão e movimentou o mecanismo de materialização abundante ou, segundo outras teorias, de transmutação da matéria. São dois fenômenos que explicam. Em Jericó, o cego, que ouvia o barulho da turba gritando, e quando disseram, era Jesus, é Jesus que está passando, ele mesmo cego se levantou e começou a gritar: Jesus de Nazaré, filho de Davi. E as pessoas: senta, para, não faz barulho, deixa o mestre passar. É a turma do contra. Mas quem tem fé vence a turma do contra. Isso na mediunidade tem que ser o tempo todo. Fé para vencer a turma do contra. Ele empurrou todo mundo, mesmo cego, e disse: eu quero, Senhor. Jesus então parou: tragam-no aqui. Levaram até Jesus e o cego foi curado. O cego de Jericó, passagem de Lucas. Então Jesus honrou a mediunidade curadora. Em Nazaré, quando perseguiram e expulsaram ele da sinagoga e queriam empurrá-lo no precipício, ele utilizou uma faculdade de desmaterialização, uma coisa raríssima. Cadê Jesus? De repente ninguém encontrava mais, não sabia onde ele estava. E 50 dias após a sua ressurreição, no domingo, na festa do Pentecostes, despertou nos apóstolos a psicofonia e a mediunidade poliglota. E eles puderam sair falando na língua específica de cada grupo de visitantes que tinham ido a Jerusalém para a festa do Pentecoste, que era de comparecimento obrigatório. A festa das tendas do Pentecostes e a festa da Páscoa, todo judeu vivo tinha que peregrinar a Jerusalém, era obrigatória. Então Jerusalém estava apinhada de gente, e eles saíram a pregar a palavra de Jesus no famoso dia do Pentecostes. Na ascensão do Senhor, narrada por Lucas, lá na Galileia, depois de se despedir e instruir os espíritos, instruir os apóstolos por mais de um mês, desencarnado, trabalhando na terra, instruindo os apóstolos. Então, no dia da ascensão triunfal na Galileia, depois de iniciar os apóstolos no sacerdócio da mediunidade, que eles deveriam continuar, elevou-se ao céu e desfez a sua materialização luminosa. Era de manhã, mas eles viram a luz do Mestre, que era mais forte que a luz do sol. Por isso era a materialização luminosa. Então, meus irmãos, já nos encaminhando para a nossa conclusão desta reflexão, a mediunidade espírita com Jesus é a mesma recapitulação dos evangelhos,
especialmente do Evangelho da Mediunidade, cujas passagens principais acabamos de trazer à lembrança de todos. Só que agora é sob a direção de Kardec e sob a coordenação de Cristo, na revelação espírita. Por isso, procuremos sintonizar as nossas percepções com as esferas superiores da vida. Bons pensamentos, orações constantes, leituras edificantes, conversação nobre, construtiva, para mantermos o nosso nível de pensamento e de vibração. Não é espírita o médium que pinta o 7, o 14 e 21 durante os dias quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, mas na quarta ele se transforma num santinho porque é dia do grupo mediúnico. Isso não é mediunidade espírita. Mediunidade espírita é o que estamos estudando aqui. Procurar viver todos os dias sintonizado nas suas percepções com a turma do bem, com a turma do Cristo, para que o exercício da faculdade mediúnica, com a qual ele foi abençoado nesta vida, seja um grande serviço do bem, sem nenhum desfalecimento, sem desânimo, sem covardia moral. Por quê? Porque todo tipo, toda faculdade, toda mediunidade é sempre um nobre auxílio do mais alto. Quando nós conseguimos vencer as nossas tendências inferiores do presente e do pretérito. E os entraves que a mediunidade traz são aprendizados para o espírito, a fim de que ele se fortaleça, ele se especialize, para que na outra reencarnação ele venha com uma mediunidade mais específica, mais potente, mais profunda, mais segura e de maior alcance para influenciar almas em várias regiões e países. Então, que o médium que trabalha no espiritismo jamais se assuste com obsessão, fascinação, subjugação, perturbação, doenças, enfermidades, dores de cabeça e mal-estares no dia do trabalho. É a coisa mais normal de um médium, porque quando amanhece, já houve o primeiro contato dele com as entidades que ele irá beneficiar ao emprestar o seu corpo, para que elas façam suas declarações e ouçam a contra-argumentação dos evangelhos e de Jesus, a fim de se sentirem confiantes e atraídas para o bem. Então, é muito comum no dia do trabalho os médiuns, principalmente os psicofônicos, já acordarem assim com esse, entre aspas, essa espécie de peso, uma sensação, um mal-estar. Mas não se preocupe, pode ir para a casa espírita preparado, que quando você der vazão, oportunidade e fizer a caridade a esses irmãos, você tem o prêmio do bem-estar, da saúde e da luz em sua vida. Porque tudo isso são acidentes e incidentes da tarefa mediúnica. Obsessão, fascinação, subjugação, perturbação, dor de cabeça, enfermidade, mal-estar, doenças. Então, o objetivo de Emmanuel nesses estudos é que cada médium possa seguir o roteiro que para ele está estabelecido e irá se desdobrar nesta encarnação, transformando numa senda e num caminho de purificação pessoal e de auxílio para o despertamento e a purificação pessoal de outros, especialmente no caso da psicofonia, de irmãos desencarnados. Por isso que temos a diversidade de dons de que fala Paulo de Tarso, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios.
Há diversidade de dons espirituais, mas um só é o Espírito que autoriza e promove, que é Deus. Por isso que temos os médiuns que curam, são os curadores. Os médiuns que atuam em materializações. Aqueles que se inspiram e doutrinam outros, encarnados e desencarnados. Que às vezes você numa conversa com alguém em perturbação, ou mesmo em necessidade de uma ajuda, você conversa sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a leitura que foi feita, e na verdade você está, entre aspas, doutrinando, que não é o nome correto, você está propondo a evangelização da pessoa, e ela está encarnada, mas tem aquele clássico atendente que conversa com os espíritos no grupo espírita mediúnico. O nosso querido André Luiz, no Desobsessão, denomina esse irmão que trabalha com assistência à conversa pelo diálogo fraterno de médiuns de esclarecimento. Podem procurar lá no livro Desobsessão, um capítulo, o título é esse, Médiuns de Esclarecimento. Então, até o dialogador que pensa que tudo que ele falou é da cabeça dele, que nunca é um médium que ele não tem mediunidade ostensiva, mas naquele momento ele está funcionando como intermediário entre a mensagem de despertamento dos bons espíritos e a necessidade de despertar do espírito que está ligado a médium ou ao médium com quem ele conversa. Então é um médium, é intermediário. Outros enxergam, têm evidência, clarividência. Alguns falam. Os primeiros tempos das grandes conferências do Divaldo, ele falava mediunizado. Era quase uma palestra psicofônica. Depois ele foi adquirindo, pelo estudo, pelo esforço e pela própria instrução a que ele se dedicou, em cultura geral, foi diminuindo o trabalho dos espíritos e foi aumentando o trabalho do médium. Olha que aspecto bonito da mediunidade. Quando o médium vai se educando, se instruindo, se especializando, se tornando bem controlado, ele vai diminuindo a carga de trabalho que os espíritos têm para controlar o processo da comunicação mediúnica. Então, uns falam, outros escrevem, outros ensinam, outros alertam, uns curam, uns materializam, uns libertam, outros falam a voz dos espíritos, como é que está denominado assim na Bíblia. Falar a voz dos espíritos, quando a gente vê no Velho Testamento, é a nossa psicofonia de hoje no Espiritismo. Mas o que todos devem fazer é atuar na mediunidade para cumprir a determinação daquele Espírito único que tudo promove. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito que promove esses dons, que é Deus. Então, todos devem se preparar para ajudar os irmãos atormentados do além-túmulo com as preciosas luzes do Evangelho, seguindo os ditames daquele que é a origem do bem, do amor, da luz e da verdade, que é Deus, e do seu Filho querido, que é o nosso Cristo, para juntos trabalharem em favor da melhoria do mundo, dos homens e da vida. A própria revelação espírita teve no Espírito de Verdade, o grande coordenador da humanidade da Terra, para espalhar as notícias básicas da realidade espiritual, que é permanente e eterna. A nossa realidade material é passageira, mas a realidade espiritual é permanente. Então, Jesus fez a profecia em João, do Consolador, prometeu, cumpriu com a revelação espírita e, após o Espiritismo desenvolver-se na América do Sul, mas especialmente no Brasil, ela se difundiu e
espalhou os seus raios de atuação e de ação por todos os assuntos conhecidos da humanidade, que é o Livro Espírita Brasileiro, que agora está traduzindo para as línguas europeias e das Américas, para devolver aos ingleses, aos franceses, aos alemães, aos dinamarqueses, aos americanos, aos canadenses, obras falando em detalhes da realidade da vida e do dia a dia no mundo espiritual. E o médium é essa ponte, é a ponte que o sonho de Jacó no livro Gênesis, o sonho de Jacó já dava a dica. Lá no livro de Jacó, no livro Gênesis, Jacó dorme e sonha que havia uma escada, a famosa escada de Jacó, e os Espíritos de Deus subiam e desciam o tempo todo por essa escada. Era o intercâmbio mediúnico que Jacó estava prevendo, e o Espiritismo trouxe isso concretamente para a humanidade. A mediunidade deve ser essa escada e deve ser a ponte entre o amor divino e a dor humana, a fim de que um dia não exista mais dor, só existe o amor entre todos os seres filhos de Deus. E eu digo a vocês, muito obrigado e graças a Deus, porque o nosso tempo já se encerrou, são 21 horas. Como todo trabalho espírita, deve se iniciar com uma prece e deve se encerrar com uma prece. Então, eu gostaria de agradecer a direção do Semente de Luz, ao nosso querido operador da tecnologia que faz chegar a vocês a minha voz e a minha imagem, e a vocês que estão participando desta live, de um assunto tão edificante para a alma humana. Porque quanto mais a humanidade se aproximar da sua evangelização, mais os processos de percepção da vida espiritual, do mundo espiritual, dos seres espirituais, isto é, mais os processos de percepção mediúnica vão se multiplicar entre os seres. E aí, praticamente, a grande maioria da humanidade estará a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, estará sempre apta a captar do mundo espiritual as boas instruções, as advertências, as revelações, os bons ensinos, as boas escolhas, e irão transmitir, ora a si mesmos, porque precisam, ora aos seus entes queridos que vivem no grupo, na constelação familiar, ora ao público maior, através de eventos como este que estamos vivendo aqui, através de conferências, de seminários, de palestras públicas. Isso tudo depende da primeira frase que nós dissemos quando começamos hoje esta reflexão, do preparo moral da pessoa humana. Quando a pessoa humana tem a percepção, que é a faculdade, e alia a esta percepção o preparo moral, os espíritos estão aguardando apenas este momento. E aí abre-se uma porta, ela ganha um emprego, a sua carteira de trabalho mediúnico é assinada e ela começa a trabalhar, fazendo jus ao salário. E o salário do homem de bem é a felicidade. Então, agradecido por essa alegria, por essa felicidade de, em uma hora, podermos refletir sobre as nossas percepções mediúnicas, os dons do Espírito, que é o nome que está na Bíblia, eu quero pedir a vocês mais um momento de concentração para fecharmos os nossos olhos, relaxarmos com bem tranquilidade e podermos captar dos bons espíritos a mensagem final do nosso encontro, que nós chamamos de prece de encerramento. É apenas um nome, então vamos orar, vamos falar com Deus por meio dos bons espíritos. Senhor Jesus,
Senhor da nossa vida na terra, amigo incondicional de todas as horas, mão amiga sempre estendida para todos. Aqui estamos ligados entre nós e contigo, pelas vibrações e pelos sentimentos de nosso coração que estão aliados à nossa fé, a fé na tua mensagem, a fé no teu evangelho, a fé na tua moral, comentada, explicada e detalhada pela revelação espírita. Então, Jesus, aqui estamos irmanados pelo pensamento, pelo coração e pelas nossas almas, ao teu evangelho e ao teu amor, à tua luz. E junto com os bons espíritos que estão em nossos lares e que estão em trabalhos nesta casa, queremos te agradecer de coração, Senhor, por teres descido à terra por amor, para nos trazeres a mensagem maior que até hoje precisamos. Te agradecer pelos teus amigos que enviastes à terra milênios e séculos antes de tua vinda, e depois séculos e milênios depois da tua vinda, e continuas enviando à terra para nos servirem de líderes, de esclarecedores, de reveladores, de bons exemplos, de homens de bem. Nós somos gratos pelo trabalho de todos eles, Senhor, para que hoje tivéssemos a possibilidade de a qualquer momento lermos um texto edificante, que comente uma frase tua, um pensamento, uma sentença, um ensino, à luz do Espiritismo. E aquilo banha nossas almas de tranquilidade, de confiança e de certeza da bondade de Deus e do amor do Cristo. Por isso somos gratos, Senhor. Mas te pedimos, antes de encerrar, que abençoes cada um de nós que estamos ligados neste momento ao teu amor. Abençoe os lares de todos aqueles que participam e abençoa todos os lares daqueles que não participam também, para que a luz do teu evangelho ilumine cada núcleo familiar e, através do evangelho no lar, as famílias possam te conhecer melhor, conversar sobre a tua mensagem, entender os teus ensinos e entronizar em seus dia a dia as tuas vivências e os teus bons exemplos. Obrigado também, Senhor, pela mediunidade, pelas faculdades do Espírito, pelos dons que o Pai distribui a nós, a fim de podermos ter mais certeza da vida futura, que é a vida abundante que Jesus chamou no Evangelho de João. Obrigado pelas percepções, pelas inspirações, pelas intuições, pela clarividência, pela vidência, pela clareaudiência, pela audiência, pela psicofonia, pela psicografia, por todas as mãos que escrevem, que dão passes, que apertam outras mãos. Tudo em nome de Deus, porque tu vieste à terra e deixastes um marco inicial da nossa redenção espiritual. E como sabias que nós nos esqueceríamos de ti um pouquinho, tu então mandastes o teu amigo, o teu apóstolo, para revelar mais uma parte da verdade. E o Consolador que tu prometeste chegou a nós na forma da revelação espírita, que justamente está assentada nas bases do teu evangelho e explica a tua moral, as tuas parábolas, as tuas metáforas e alegorias, e de forma objetiva e compreensível esclarece a nós que precisamos de luz. Por isso somos gratos também. Obrigado, Senhor, por todas as religiões cristãs idôneas, mas obrigado pelo Espiritismo, pelas casas espíritas e por esta casa espírita em que nos encontramos agora. Então, Jesus, após este preito de gratidão,
que dirigimos de coração ao teu coração, nós te pedimos, abençoa a humanidade da terra, ilumina os corações humanos e as mentes, desperta aqueles que estão indiferentes, faze com que suas mentes comecem a pensar na vida e a concluir por que um vírus invisível consegue destruir um corpo humano em pouco tempo. Para que Deus permite esta pandemia em nossa humanidade? Qual a mensagem que ela traz para despertar o homem que está distraído e iludido com as coisas do materialismo, do egoísmo, do egocentrismo e do orgulho? Então, Jesus, toca esses corações desses irmãos que ainda não pensaram na realidade da alma e na vida futura, porque eles geralmente têm nas mãos a caneta que assina os empenhos, as ordens de pagamento, eles têm o poder empresarial, eles têm o controle das indústrias, eles têm as grandes confederações dos serviços, e eles têm uma influência juntos em uma grande parcela da humanidade. Então que esses sejam visitados por ti esta noite, um a um, para tocar os seus corações, a fim de que o bem se apresente para eles, porque só assim a nossa humanidade poderá acelerar a sua transição planetária, e uma vez evangelizados, poderemos implantar a regeneração na Terra. Então, Senhor, ao te pedir permissão para considerarmos encerrado o nosso trabalho desta noite, nesta casa simples de amor e de bondade, eu te peço que ilumines e toque os corações indiferentes, encarnados e desencarnados, em toda a nossa humanidade, e que tu continues a distribuir as aptidões e percepções mediúnicas por todos os irmãos da Terra preparados para esse trabalho, a fim de que o amor concreto de Deus e a luz da verdade do teu Evangelho chegue de fato ao dia a dia das criaturas humanas, por meio dos teus médiuns, que são os trombeteiros, os mensageiros da mensagem, que diz: venham todos a mim, nesta época de mudanças, todos vós, os que sofreis, os que não sofreis, os que têm de fé e os que não têm fé, para que a humanidade tenha oportunidade de merecer a terra do futuro, os mansos e os pacificadores, que conforme a tua bem-aventurança merecerão herdar, viver na terra. Permite então, Jesus, em nome dos patronos e dirigentes espirituais desta casa, sementes de luz, em teu nome pessoal, em nome de Maria, a Santíssima, e sobretudo em nome de Deus, permite que, cheios de gratidão e de alegria, possamos declarar aos nossos irmãos: está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. Olá, amigos do Casa Fraterna Sementes de Luz. Aqui é Haroldo Dutra Dias. Quero desejar muita paz, muita inspiração para vocês continuarem nessa tarefa de consolo e esclarecimento. E você que ainda não conhece essa casa, não deixe de visitar, não deixe de dar a sua contribuição. Um abraço a todos.
todos somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior, se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas, só o interior importa, se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nessas verdades. Oi, meus amigos! Para o ínterim de hoje, trago algo que vi em minha rede social. É um vídeo, meus irmãos, eu vou começar a colocá-lo agora. Olha só. Lindo, né? O que chamou a atenção e fez viralizar foi o fato dele, esse nosso querido irmão, ser morador de rua, ou seja, não ter muita coisa de material, mas o pouco que tinha sabia repartir com seus queridos amigos doguinhos. É claro que eu mandei para Deus e o mundo, né, meus irmãos? Em meio a tanta coisa ruim, um oásis de candura, de delicadeza desses, a gente tem que compartilhar. E eu fiquei pensando como que às vezes criamos um mundo ruim, amargo, quando não sabemos partilhar. Existem no mundo pessoas com muito mais, que com certeza nessa vida nunca irão sentir o coração tinho que esse nosso irmão sentiu em seu ato de amor. Lembram do filme do Sr. Scrooge, que não partilhava nada com ninguém? Pois é, corremos o risco de ficar vivendo como ele, cercado de coisas materiais, mas sem aqueles valores que estão nas palavras do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que possamos, meus irmãos, não só gostar de ver isso acontecer nas redes sociais, mas ir no dia de hoje para realizarmos alguma atitude carinhosa na vida de alguém. Muita paz a todos e nos vemos no próximo ínterim.